Olá, sou Marcelene Lucila Macedo, licenciada em Artes Visuais, professora da Rede Municipal de Ensino de Itaituba. Hoje a nossa aula é para falar sobre um movimento antropofágico. O movimento antropofágico ele surgiu em 1928. Ele foi idealizado e concretizado pelo poeta Oswaldo de Andrade. Antropofágico quer dizer a ação ou ato de comer carne humana. E aí você deve se perguntar, ora, o que tem a ver um movimento artístico literário com o ato de se comer carne humana? Algumas etnias aqui no Brasil, elas tinham e têm seus rituais de morte, né? E algumas dessas etnias bebem ou comem literalmente o seu morto. Eles fazem isso porque eles acreditam que bebendo ou comendo o seu ente querido, eles vão adquirir toda a força e conhecimento dessa pessoa. Por isso, simbolicamente, a antropofagia tem a ver com o momento em que o Brasil passava. Os brasileiros, os artistas, eles estavam cansados de exportar arte da Europa. Eles queriam produzir a sua própria arte. Então, o objetivo principal do movimento antropofágico era assimilar todo o conhecimento artístico, literário da Europa, mas produzir, através desse conhecimento, dessas técnicas, o seu próprio modo de fazer arte. O ícone, o quadro, né, a obra que foi o ícone desse movimento, foi um quadro produzido por Tarsila do Amaral. Ela era esposa de Oswaldo de Andrade e ela presenteou com esse quadro. E ele batizou essa obra de Abapuru. Abapuru quer dizer o homem que come carne ou canibal. Esse quadro, se você observar, ele tem todas as cores da nossa bandeira: verde, o amarelo, o azul e o branco. É uma característica de todos os quadros que Tarsila produziu para esse movimento. Uma análise do quadro Abapuru. Lembrando que esse quadro ele tem o seu nome batizado pelo Oswaldo de Andrade e o significado dele está na língua tupi-guarani, que quer dizer homem que come carne humana, canibal. Verifiquem que Tarsila do Amaral, ela pintou esse quadro com um homem com a cabeça pequena e os pés grandes. E existem duas teorias para essa forma gigantesca a qual Tarsila pintou, que é a cabeça pequena, ela significa a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com a força, mas sem pensar muito, sendo então talvez uma possível crítica à sociedade daquela época. A segunda teoria se trata da representação do trabalhador rural, né? Especificamente o trabalhador do Nordeste, o homem que mexe com a terra. Por que o trabalhador do Nordeste? Porque na cena você percebe um quadro que, de certa forma, é um dos destaques, né, da obra. E o cacto, você sabe que é a planta nativa do Nordeste. Então, esse quadro faz referência ao trabalhador nordestino, né? O homem que trabalha na terra, você sabe que um solo quente ele tem a dilatar, né, os pés, eles parecem ficar inchados, né, devido à dilatação do contato do pé com a terra quente. E aí ela usa, né, o gigantismo para representar o homem trabalhador, o homem que trabalha com as mãos, que trabalha descalço nesta obra. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima aula. Nós iremos falar sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil. Aguardo você!